tudo bem? Aqui Mateus Mutola, dar boas-vindas mais uma vez à live de hoje, que é, penso que dia 21, salvo erro, de julho de 2020. Aqui, como dizia Mateus Mutola, psicólogo também e Master Coach. Hoje vamos falar sobre aquilo que iniciamos na semana passada, não foi possível terminar devido ao qual desafios tivemos aqui técnicos, mas também dizer muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos aqui a tratar do assunto, começamos da outra vez. Queremos falar sobre violência doméstica, até que ponto pessoas que se amam ou pode-se aceitar a violência doméstica tanto em nome do amor, assim também como em nome de Deus. É que tem acontecido muitas das vezes, pessoas tendem a prática da violência doméstica em nome de Deus e também em nome do amor. Até que ponto isto tem sustento bíblico? Até que ponto é possível nós debruçarmos sobre este assunto? Até que ponto pessoas que se amam mesmo podem optar por esta prática ou tendência? Então, dizer muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e nós vamos então começar a falar sobre este assunto. Vamos olhar primeiramente sobre este assunto do ponto de vista científico, aquilo que a ciência diz sobre a violência doméstica. Vamos olhar um pouco para o que são estatísticas aqui no nosso país, em Moçambique. Vamos também saltar um pouco para aquilo que são estatísticas noutros países, e vamos ver mais ou menos até que ponto esta situação está a afetar aqui o nosso país, Moçambique em particular. E depois vamos olhar para essa questão do ponto de vista do amor. Será mesmo que pessoas que amam podem muito bem praticar a violência doméstica? Pessoas que realmente estão apaixonadas podem ser agressivas com pessoas que elas amam? E também vamos ver do ponto de vista de Deus, vamos ver por que existe esta impressão, esta tendência de pessoas a ensinarem ou deixarem uma impressão, passo a repetição, de que a violência doméstica é sustentada pela palavra de Deus. Isto é muito importante numa época como hoje, em que existem algumas passagens bíblicas que são, na verdade, mal interpretadas, que deixam a impressão de que sim, as pessoas devem morrer, se assim puder dizer, porque estão numa relação amorosa, devem morrer, e muitas das vezes não se percebe até que ponto o que se ensina tem sustento bíblico, assim como não. Mas vamos começar hoje por definir um pouco o que é a questão da violência doméstica, mas também dizer que este assunto vamos ter que continuar se calhar na próxima semana, se não terminarmos hoje. E eu quero mesmo que você fique ligado, quero que você tome notas, quero que você deixe ficar aquilo que é o seu comentário, o seu parecer, o seu entendimento sobre esta temática. Quem ama pode realmente agredir ou violentar o seu parceiro. Na outra sessão, eu fui capaz de apresentar aqui algumas contribuições de vocês, alguns de vós internautas, e houve pensamentos divergentes. Há quem dizia que sim, quem ama sofre, por exemplo, e depois dizia assim que o sofrer não significa aceitar maus tratos, abusos e outros do seu parceiro. Mas, por outro lado, houve um internauta que dizia assim que quem ama de facto tem que sofrer porque jurou ao amor. Então, isto traz muitas questões, muitas observações ou pensamentos acerca da mesma, concretamente por causa daquilo que está acontecendo na nossa sociedade, no dia a dia. Esta questão da violência doméstica transcende gerações e não só, e transcende culturas, e dentre outros. Então, vamos lá começar a tentar definir o que é essa violência doméstica. Uma das definições muito básicas é que a violência doméstica tem a ver com todo tipo de abusos físicos, sexuais, psicológicos e econômicos que são perpetuados por um membro de uma família, isto para com o seu parceiro íntimo, neste caso, pode ser para com sua esposa ou para com o seu esposo. E existem vários tipos de violência doméstica, várias categorias, e quero que você entenda elas com muito cuidado, por favor. E a promessa que posso apresentar aqui é a mais comum, a mais percebida, se assim puder dizer, que é a agressão física. Esta é um tipo de violência, é a mais comum, a mais visível, a mais notável, em muitos casos, é a agressão física. Essa acontece quando um dos parceiros tende a agredir ou a bater, que envolve ou bater fisicamente, ou dar porrada ao seu parceiro, ou que desde uma chapada, um soco ou um murro em alguma parte do seu corpo, pode ser na cabeça,
rosto, pode ser no estômago, é a porrada, é o bater, é o pontapear, não é? Que é dar um pontapé, é o chutar o seu parceiro, o chutar, o pontapear, o dar chapadas, o bater com cinto, fazem parte do aspecto físico da violência doméstica. Existe um morder, pessoas que mordem seus parceiros, estão na discussão, desentendimento, partem para um morder. E também aqui envolve também a questão de lançar, jogar com ácido. Isso é muito comum, principalmente nos homens, tem acesso a algum ácido, tipo de ácido, e depois joga na cara da parceira, namorada, noiva ou até esposa. A ideia central é desfigurar a cara da pessoa, não é? E pronto, ficar totalmente sem forma. E também temos o estrangulamento, quando um parceiro tenta apertar o pescoço do seu parceiro. É uma tendência de violência física, de violência doméstica. E depois tem a negação de cuidados médicos. O parceiro tem o seu parceiro doente, precisa de uma atenção clínica e a pessoa recusa-se a cuidar, recusa-se a pagar se é para pagar, recusa-se a acompanhar se é para acompanhar, recusa-se a deixar lá o alimento, a alimentação, a visita, como forma de castigar este homem, esta mulher, e isto também é tido como uma forma de violência doméstica, tipo física neste caso. E existe também aquilo que chamamos de forçar o parceiro a ingerir droga, consumir drogas ou álcool. A pessoa não bebe, não quer beber, a pessoa não é de drogar-se, o parceiro insiste, força, ameaça, se gostas de mim, se você me ama, tem que fazer e seguir 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa questão de forçar a beber, a ingerir o álcool, forçar a consumir drogas, também faz parte do aspecto físico da violência doméstica. E depois tem outros aspectos, tem que existe a violência econômica, quando um parceiro, principalmente o provedor que trabalha, se recusa a dar assistência financeira à sua contraparte, ou até bloqueia, faz de tudo para impedir que o seu parceiro possa trabalhar. Por exemplo, numa relação em que o marido trabalha e a esposa não está a trabalhar e acordam que um dia, quando logo for possível, teria parceiro a trabalhar e tudo mais, e essa pessoa procura bloquear, procura dificultar, não deixa a parceiro trabalhar. Quando a parceira quer meter um CV ou quando é admitida em algum lugar, o parceiro se recusa, usando mesmo a força, a agressão, até ameaças. Se você trabalhar, aceitar, eu vou te deixar, vou te largar. Então faz parte também esta da violência econômica numa relação amorosa. E temos a intimidação, temos a perseguição, também existe o rapto, a coerção. Há cônjuges que trancam os seus parceiros em casa. A pessoa vai trabalhar, sabe que o parceiro, por exemplo, se não trabalha, este tenta bloquear, tenta trancar a porta mesmo com a chave ou o cadeado, se for o portão ou a porta do quintal, para esta pessoa não ir trabalhar, não sair de casa. Então usa essa forma para bloquear, violentar, agredir seu parceiro. E também existem abusos religiosos, pessoas que fazem uso da posição, se calhar como líder religioso, para poder então a praticar esta violência contra os seus fiéis, também contra os seus filhos ou contra o seu cônjuge particular. Neste caso vamos falar de uma relação amorosa contra o seu cônjuge. Há pessoas que fazem má interpretação da palavra de Deus, que é da Bíblia, das escrituras sagradas, para poder então perpetuar os seus intentos a quanto da violência doméstica. Então, olhando para Moçambique, um estudo que foi feito no ano 2018 e concluiu-se que no ano 2018, penso que foi lançado pelo Ministério da Mulher, Criança e Ação Social, salvo erro, e dizia-se assim que naquele ano de 2018 tivemos registrado cerca de um pouco mais de 30 mil casos de violência doméstica em todo o país, toda a República de Moçambique. Houve um dado que até dizia assim que eram cerca de 33 mil casos, um pouco mais de 33 mil casos de violência doméstica em todo o país, e obviamente que a vítima principal ou a pessoa que mais sofreu foi a mulher, depois indo para a crianças e depois um número menor também a homens que são violentados pelas suas esposas ou namoradas. Portanto, vamos lá ver aqui a questão de quem pratica violência doméstica. Em 2016 eu estava numa reunião, numa entrevista, numa das televisões aqui moçambicanas, e estava lá no painel um representante, o diretor nacional de uma organização, uma ONG,
que trabalha com o aspecto da violência doméstica. E o tema tinha a ver com a família. E eu me recordo muito bem de ter dito que quem violenta a questão da violência doméstica não é só praticada por aquela pessoa que para a expressão que diríamos na gíria de baixa renda, mas também pessoas da classe média alta que são agressivos na sua relação com os seus cônjuges. E eu frisei que até há pessoas formadas, pessoas letradas, instruídas, como licenciadas, como mestres, como até doutorados, PhDs, pessoas que atingiram o alto nível acadêmico, mas que são também agressivos, são praticantes ou perpetradores da violência doméstica. Eu falei sem base, sem dados, mas logo com a sua vez deste diretor intervir, ele disse muito bem que no seu gabinete, no seu escritório de trabalho, recebiam várias esposas de figuras da elite moçambicana que eram vítimas da violência doméstica, só que elas não podiam meter a queixa, obviamente, por causa do status delas, queriam manter-se casadas e também por conta daquilo que é o que seria e que também seria coisa e que seria também seria aquilo que seria a prática da própria violência doméstica. Então, ele defendeu muito que havia lá muita gente que tinha que recebiam pessoas de alto nível, esposas que na verdade eram praticantes ou vítimas também de violência doméstica e que elas não podiam meter a queixa por conta daquilo que era a posição social e profissional dos seus maridos. Então, para dizer assim que a violência doméstica não é só um caso de pessoas de baixa renda, mas também é praticado e perpetuado por pessoas de todas as classes sociais, desde a classe baixa, para não dizer humilde, a classe média alta. Existem muitos relatos da prática da violência doméstica. Agora, quais são as possíveis causas? Quais são as causas? O que está por detrás? O que influencia as pessoas, homens e mulheres, a agarrarem-se, a prenderem-se a esta prática, a agredir o seu parceiro? As pessoas se conhecem, só não se conhecem, se é na rua, se é na faculdade, se é na escola, se é na igreja, se é no mercado, se é no chapa, e namoram, entendem que deviam viver juntos ou mesmo até casar, e de repente já existe essa tendência à agressividade. O que é que faz realmente um homem agredir a sua esposa? O que é que faz uma mulher agredir a sua esposa? Então, o que é que está por trás de tudo isto aqui? Então, portanto, dizer que é preciso notar isto aqui e podemos saber como resolver este aspecto. O que faz um homem fazer isso aqui? E o que faz uma mulher também agredir? Eu sei que a questão da violência doméstica, na verdade, muitas das vezes a vítima tem sido a mulher, mas também há casos em que os homens também são violentados pelas suas damas, suas esposas, suas namoradas. Portanto, eu preciso vamos lá olhar um pouco o que está por trás de tudo isso aqui, o que provoca esta tendência da violência doméstica. Então, eu tenho aqui dois aspectos para propor como causas. Tem as causas que são conhecidas, mas apresentadas pelas autoridades aqui no nosso país, em Moçambique em particular, mas também tem aquelas causas que eu acredito estão por detrás das causas apresentadas pelas autoridades moçambicanas. Eu chamaria assim dois tipos de causas. Temos causas comumente conhecidas, depois também tem aqui que eu chamaria de as causas reais da violência doméstica. Portanto, quais são as causas comumente conhecidas ou apresentadas pelas nossas autoridades? Número 1, nós temos aspectos culturais, que falam de hábitos, crenças, não é? Hábitos e crenças das pessoas. Estou falando de aspectos culturais, hábitos e crenças intimamente ligadas à desigualdade sexual. Crenças de que a mulher é inferior ao homem. Há pessoas que têm muito institucionalmente de que a mulher é inferior ao homem. É uma crença cultural. É uma crença cultural. Há culturas, como posso dizer assim, culturas ou também tradições em que se explica, que se ensina abertamente ou subconscientemente ou indiretamente de que a mulher é inferior ao homem. Há pessoas que vêm deste ambiente, vêm deste background, vêm de famílias, comunidades em que está mais... quer dizer, deixa-se muito claro de que a mulher é inferior ao homem. O homem
homem é superior e ele tem que manter essa postura de posição durante a relação de que ele é superior que a sua esposa. É por isso que muitas das vezes, nas minhas palestras, meus livros também, em especial o livro, penso que é Sabedoria Sentimental, e eu deixo muito claro uma exortação importante. Eu digo à mulher, ou rapariga, ou mulher, sim, que ela não, antes de dizer sim ao homem, precisa conhecer o histórico desta pessoa. Há que conversar, há que fazer perguntas intencionais, em especial para poder perceber qual é a cultura, qual é a tradição da sua família, qual é o seu background. Muita gente, principalmente mulheres, quando estão apaixonadas, interessadas por um homem, não pensam em fazer questões, apenas gosta de si, quer ficar contigo, quer casar consigo, quer namorar consigo, e a relação anda. Já depois do pôr morto, começa a perceber-se, depois do pôr morto, entre aspas, começa a perceber-se essa tendência deste homem, desta mulher, deste homem que a pessoa não via antes. E muitas das vezes já estão casados, vivem maritalmente, já têm filho, já vêm fazendo sexo, a mulher não consegue desfazer-se desta relação. E vai sumindo, vai se enganando, pensando assim, há de mudar, há de chincha. It's gonna change, há de mudar, há de mudar. Se for uma mulher que é religiosa, ela começa a pensar assim, eu vou orar, eu vou jejuar, tem um grupo da irmã X, Y, Z, ali jejua-se, ali ora-se por maridos, homens que são agressivos. Depois ela pega-se a um testemunho, que vou falar mais adiante, a um testemunho de uma suposta irmã que também era agredida. Essa irmã orou, jejuou e depois o marido mudou. Ela pega este testemunho e faz deste testemunho de uma pessoa de doutrina e princípio da vida pessoal. E muitas das vezes isto não surte efeito desejado. Portanto, eu exorto muito a mulher, antes de você dizer sim ao homem, por favor, converse com ele, faça perguntas, seja atrevida, procure cavar um pouco do que é o seu background, não como pessoa só, mas como família, de que família saiu, de que berço ele nasce, qual foi a educação, qual foi a instrução que ele teve. E em especial com mulher, procure saber como é que o pai dele tratava a sua mãe. Isto é muito importante. E procure saber quais são as crenças, as convicções que ele tem, quando aquilo que é o papel de uma mulher na vida de um homem. Isso é importante. É importante saber, porque depois começar a chorar, começar a lamentar, começar a clamar, quer dizer, fica complicado, não é fácil sair de certas situações. Portanto, como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. Então, há homens que vêm deste background, vêm vem de uma cultura, uma comunidade em que a mulher é inferior. Há pessoas que vêm de famílias, por exemplo, em que os pais batiam nas mães. Para eles é que isso é normalíssimo demais. Então, quem será você para travá-lo e impedir que ele pratique este hábito para consigo? Depois temos outro aspecto, outra causa comumente apresentada pelas autoridades, é a questão da dependência econômica da mulher. Há mulheres que namoram, casam, por alguma razão, deixaram de estudar. Em muitos casos até, não foi porque o pai não conseguia pagar a sua escola. Foi porque ela queria namorar. Trocou namoros com sexo. Namoro com escola. Isto é muito comum aqui no sul de Moçambique. Tantas raparigas deixam de estudar por causa de namorar. Vão à escola não para estudar, não para aumentar o seu conhecimento cognitivo, intelectual, não para desenvolver a sua inteligência, vão para namorar, vão caçar pitos, caçar namoradinhos, até fazem competição entre eles, quem namora com quem, qual é a moça que beija mais namorados. Depois aí começam a fazer sexo e depois alguns momentos depois vem a gravidez, não estavam no plano de nada e ficam escravas do sexo e depois não querem estudar mais, querem passar a vida a fazer sexo, e outras por causa da gravidez têm que ir ao lar. Quer dizer, há muita coisa que acontece. E mães, quando já crescem, entram na juventude, na fase de inicial da juventude, 20, 21, 25, querem se casar. Querem casar, passa expressão, como diz aqui em Moçambique, Maputo, na gíria, partiu o lápis, queimou, rasgou o caderno, não estudou, vai ao lar, então, e não trabalha, fica dependente deste homem. E se é um homem que não é sábio, não é inteligente, é um homem que tem um espírito de agressão, começa a jogar na cara da mulher. Há homens que chamam mulheres de burras. Eu já vivi vários casos desses, como coach, como psicólogo, já vivi vários casos. Não só até como coach e psicólogo, também como pastor, já vivi muitos casos desses, de mulheres que foram chamadas de burras pelos seus maridos. Alguns programas
programas de televisão em Caimosa, em Maputo, em Moçambique, já mostraram vários casos também semelhantes de mulheres que são chamadas de burras pelos seus maridos. E tu vais olhar para esta mulher, algumas delas, tentar ver se são dissidentes, realmente estavam a estudar, realmente tiveram alguém que pagasse as suas propinas para pudesse então continuar a estudar, mas começaram a namorar e deixaram só de namorar, bloquear a sua vida acadêmica. Agora estão no lar, são abusadas, são maltratadas, são chamadas de nomes pejorativos, elas não têm como, mesmo que quisessem sair, é do gênero: como você é deste lar? Estou aqui, por exemplo, há 10 anos, ou estou aqui há 5 anos, não é? Temos 3 filhos, e como eu vou voltar para a casa do meu pai, que já vergonha algumas mulheres, então acabam ficando, então sofrem todos esses problemas por conta exatamente da coisa da violência doméstica. Portanto, eu quero que entendam bem isto aqui, queridas, que é muito preciso que possamos ter cuidado. Se você ainda está a estudar, você é nova, está na adolescência, eu recomendo que você estude, leve os seus estudos a sério. Isto é muito importante. Leve seus estudos a sério. Por outro lado, é importante também que sempre que possível, antes de ir ao lar, se possível, tenha alguma profissão, alguma atividade de renda. Não importa, mas seja totalmente uma atividade, como posso dizer, não formal, nem que seja informal. Tenha alguma atividade de renda. É muito importante que você vai ao lar enquanto faz alguma coisa. É muito importante. Ajuda o seu homem a dar valor a si. Percebe? E não olhar para si como despesa. Percebe? Como despesa. Há mulheres que às vezes dizem assim: você só está a gastar meu arroz, principalmente quando ela tem desafio de conceber, não é? Começam a chamar ela de gastadora, passo expressão, desperdiçadora. Só vem gastar meu arroz, vem comer minha comida, porque não está a conceber e não trabalha, não faz absolutamente nada. No mundo que a gente vive hoje, em especial em cidades como Maputo, é importante entender como moça, como mulher, que você precisa ter alguma atividade econômica, de preferência antes de casar. Se vai casar acima de 21 anos, é importante que você pense nisso. É importante que você tenha isso na sua mente. Tenha uma formação, estude, não pare de estudar por causa de namorar. Se não consegue juntar namoro com estudos, é preferível pôr estudo de lado, namoro de lado, pôr namoro de lado, estudar. Falo de você que ainda é adolescente, está ainda na escola secundária, apesar de agora as aulas estão paradas, não é? É importante que você tenha isso em mente, que você dê valor aos seus estudos. Isso é importante, para que nenhum homem amanhã chame você de burra, para que nenhum homem te troque por uma doutora, para que nenhum homem te desce porque você não estudou. Percebe? Para que nenhum homem te abuse, te maltrate, porque você não estudou e é economicamente super e tóxico dependente dele. Portanto, a questão de dependência econômica também é apresentada. Tem a questão também da seropositividade. Tem a questão da seropositividade. Não, aqui acontece quando um dos cônjuges, um dos parceiros, principalmente o homem, quando o homem é, na verdade, quando ele é seropositivo, e ele descobre que ele se apercebe que ele é seropositivo e a mulher não é. Ele insiste em manter relação sexual com a sua mulher, não é? Ou a namorada, se vive com ela, sem usar preservativo. Ele insiste, ele agride a sua esposa, percebe? E ela, porque ela já sabe muito bem que ele é seropositivo, primeiro há pessoas muito mais, há pessoas que escondem, há pessoas que não dizem que são seropositivos enquanto vivem maritalmente ou são casadas. Por outro lado, há pessoas que mesmo quando o seu cônjuge já sabe, optam por ainda querer insistir em ter relação sexual sem o devido cuidado, nesse caso específico, sem usar o preservativo. Insistem, e a mulher, sendo frágil, entre aspas, querendo preservar a sua postura social de mulher casada, sua postura cultural de mulher casada, acaba cedendo para ficar no lar. E outras, quando negam, os maridos são agressivos, partem para a agressão física. Então, a questão da seropositividade também tem contribuído, ou tem sido uma das causas por detrás da violência doméstica. E depois temos a desigualdade nas relações entre poder, quer dizer, nas relações de poder entre homem e mulher, sendo estes últimos detentores do maior poder nas estruturas
sociais, culturais e também econômicas e políticas que historicamente têm dado favor aos homens. É verdade que em alguns países como Moçambique, esta questão do homem ser o único detentor de poder, por exemplo, político e econômico, está a mudar, mas ainda é muito baixo, está muito aquém da realidade. Só para dar um cheirinho só, em 2016 eu pedi um encontro com um advogado de renome aqui na sociedade moçambicana. Eu estava a fazer a minha, chamam daquilo de, como chama? O trabalho do fim do curso, mas quando é doutoramento, vão fugir o nome agora. Estava aqui a fazer o meu trabalho, estava a escrever monografia, mas pronto, tem outro nome que se diz, contratos de doutoramento, PhD. E então teve encontro com este homem, foi ele que me elucidou, me fez perceber que cerca de 80% da mulher moçambicana ainda é economicamente dependente do seu marido. Nós estamos a falar na vertente da violência doméstica, quando ele me falou de que muita mulher, ele como advogado, tem havido casos em que o marido agride, a mulher vai meter queixa na esquadra e o marido, se calhar, é detido por um dia, algum tempo, alguns dias. A mulher vai retirar a queixa. Em muitos casos, ela retira a queixa por conta da fome lá em casa, tem filhos, não é? Ela não trabalha, ou está no informal, mas não está a ajudar. Ela vai retirar a queixa por conta dos filhos que estão sem comer. Então, eu insisto muito a exortar mulher, a não ser por uma razão fora do comum, mas se é adolescente, por favor, estude. Dedica a adolescência para estudar. Termine seus estudos. Se não aguenta, não consegue misturar escola com namoro, escolha a escola, porque namoro passa. E muitas das vezes os teus namorados da escola secundária nunca vão te casar, não te casam. É só para fazer sexo e mais nada. Depois te mandam passear e vão casar com um doutor ou com uma doutora. Mandam passear, casam com uma doutora. Se te casarem, e ele amanhã conhecer uma doutora, vai chamar de burra. B-U-R-R-A. B-U-R-R-A. É que os homens fazem. Quando começou a namorar com esta menina, ele estava ainda a terminar 12º ou no segundo ano da faculdade, termina a faculdade, de repente a mulher já é burra. Eu já vivi N casos aqui em Maputo em particular, como coach, psicólogo e também como pastor, de homens que namoraram com meninas, estavam na 10ª classe, 12ª classe. Alguns bastou entrar na faculdade, bastou pôr o primeiro pé na faculdade, romperam com as damas. Outros foram ficando com elas, foram fazendo sexo. Ao terminar a universidade, aqui em Maputo, ao terminar a universidade, ele já com esta coisa de agora sou doutor, não é? Deixa a namorada, só tem 10ª classe, mandaram passear. Tem casos até de homens até disseram na cara as suas esposas, não namoradas, esposas: eu agora sou mestre, você ainda tem 10ª classe, até nem 10ª, até 9ª classe, porque não terminou, parou de dar na 9ª, passou para a 10ª, não fez a 10ª classe, então tem 9ª classe. Deixaram. Uma vez na televisão, isso é um caso de uma figura pública em que acabou expulsando a esposa de casa, tirou todos os bens dela, não é? Supostamente dela, da casa, lá dentro da casa, colocou no quintal, trancou a porta principal. Os vizinhos foram chamar o quarteirão e chamaram a televisão para lá fazer cobertura. E este homem disse: eu sou mestre, agora sou mestrado, ou sou mestre, não quero mulher burra. E o que me doeu é que estavam juntos há 19 anos, tinham 4 filhos. Eu pensei assim: se estão juntos há 19 anos, agora ele é mestre, é muito provável que quando começaram a namorar, até viver juntos ou casarem, se calhar ele nem tinha licenciatura ainda. Então ele foi estudando sozinho. Entrou na faculdade, fez licenciatura, depois fez mestrado. Agora a esposa de 19 anos é uma burra. Apesar de que há movimentos que levantam-se contra isso para proteger a mulher nesta situação, nós, entre aspas, as outras mulheres que não estamos nesta situação, temos que parar, temos que aprender, temos que tirar lições. Porque cá entre nós, nas minhas palestras eu sempre digo assim: as pessoas que dizem que estudaram não é nada, estão a brincar, estão a mentir. Há um impacto psicológico que a formação acadêmica traz.
Eu até digo assim, só falo de um indivíduo estar no primeiro ano da faculdade, ter entrado na faculdade, aquilo provoca alguma coisa dentro da pessoa, percebe? E se não sabe lidar com esta elevação no seu ego, sem satisfação, pode pegar este fato na faculdade, deixar que isso aqui afete a qualidade da sua relação com a sua parceira. Ele tem acontecido, em alguns casos, aqui em Moçambique, em Maputo, eu tenho vivido muito isso. Agora o marido estudou, a mulher não é nada. Há casos em que quem estuda é a mulher, o esposo investe, paga as suas propinas. Ela termina a faculdade, no fim da faculdade, olha para o marido, não é nada. Portanto, querida mulher, cuide-se. Agora, vamos lá para aquilo que eu considero serem as causas reais. As causas reais da violência doméstica. Vimos as causas apresentadas pelas autoridades moçambicanas. Vamos lá agora trazer que chamam de as causas reais da violência doméstica. Tenho aqui no censo que diz assim: obrigado, doutor. Oi, doutor professor, estou ligado. Muito obrigado. Tem uma questão aqui colocada por, deixa-me só ler aqui, por Mupete Mabasso. Este nome é interessante pronunciar, não é? É que Mupete Mabasso. Acho que é lá da minha terra esse jovem. Mupete Mabasso. Ele diz assim, uma questão. A Bíblia versa muitos episódios que depreciam a mulher. E estes comportamentos também se verificam nas famílias cristãs. E continua dizendo assim, mulher ser submissa ao homem. Reticências. Será que esta passagem não é uma ferramenta-chave para a violência contra a mulher? Achei muito interessante essa questão de Mabasso e eu prometo que vou responder hoje, se não hoje, na próxima semana, porque quero continuar um pouco com o fio de pensamento que eu quero trazer. E também você pode, obviamente, deixar ficar assim a sua questão, é só no seu telefone mesmo, aí baixinho, deixar ficar a sua pergunta, a sua inquietação e também o seu parecer quanto desta conversa. Eu achei e acho muito interessante aqui a questão colocada por Mupete Mabasso. Muito obrigado, Mabasso, por esta questão muito pertinente, porque afinal de contas também queremos ver até que ponto a violência doméstica é sustentada pela palavra de Deus ou pela Bíblia. Portanto, quais são as causas reais? Do meu ponto de vista, número 1, antecedentes de violência na família. Isso acontece quando uma pessoa nasce e cresce num ambiente de muita violência. Eu lembro uma vez que me contou uma história, dizia assim que ouviu duas crianças de 7 a 9 anos, 10 anos máximo, a conversarem. Uma disse assim, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. O outro perguntou, seu pai faz o quê? Disse, não, meu pai tem 2 mulheres. O outro, eu também quando crescer, quero ser como meu pai. O outro perguntou, como assim? E este disse, meu pai bate na minha mãe. Então quando eu crescer, também quero bater na minha esposa. Veja só, são menores, estão muito abaixo dos 12 anos, já tem esta ideia, um está a pensar em ter muitas mulheres, porque o pai tinha 2 mulheres, uma que era sua mãe aqui em Moçambique, e uma outra na África do Sul, onde o pai vivia por conta do seu trabalho. E o outro diz que não, eu quero bater na minha esposa quando eu casar, porque meu pai bate na minha esposa. Então, há pessoas que são agressivas, por vezes tu tens um marido que vem do ambiente desses, tens uma mulher vem de um ambiente de violência em que a mãe não aceitava, então pensa lutar com seu pai, e ela via tudo aquilo. Portanto, quando ela já vem, casa consigo, ela tem tendência de também querer boxear, querer lutar. Ela pegou isto da experiência de onde ela vem, o seu background. Portanto, pessoas que vêm de uma família onde há muita luta, há muita agressividade, há muita agressão física, verbal e outros, tendem a repetir o comportamento que viveram lá na casa dos seus pais. Em segundo lugar, temos também a questão de crime, chama-se crime de honra. Crime de honra acontece quando uma família tem uma filha, por exemplo, há sociedades em que insiste que a mulher, quando uma mulher, uma moça, perde a sua virgindade, o que está em causa não é a honra dela como pessoa, é a honra da família. A família sente-se desonrada. Portanto, quando ela perde a virgindade, a família sabe
tende a matar a sua filha, tende a matar a sua irmã. Ela desonrou a família. Nós chamamos de crimes de honra. A honra da família foi posta em causa. Há homens também que, porque a mulher trai ou supostamente trai, elas partem para agressão física, até mesmo matam, porque esta mulher violou. A mulher violou, não é? Houve ela violou a honra do marido. Violou a honra do marido, então tendem a matar. Eu lembro que vi uma peça na televisão, penso que foi no ano passado, nos fins, ou este no início, de um homem que acatanou a sua esposa. E quando me perguntaram por que ele fez por que ele acatanou esse ato, ele dizia assim, é porque a esposa viu a esposa com um celular novo, quer dizer, o celular que a esposa tinha, não foi quem lhe ofereceu, portanto não procurou sentar com ela, conversar, saber o que aconteceu, como ele teve o celular. E se me lembro bem da reportagem, acho que ela era vendedora informal, tinha o seu negócio próprio. Ele não quis saber, apenas acatanou a sua esposa, despedaçou a sua mulher por conta de um celular. Não sei o que aconteceu na mente dele, sei que naquela altura já entrevistado, dizia estar arrependido, mas pense comigo, o que tinha acontecido na mente dele para pensar em pegar numa katana e decapitar, se assim puder dizer, a sua esposa? O que lhe ocorreu? Que pensamentos vieram sobre ele? Sem querer conjugar aqui, mas uma das coisas que eu acredito pode ter acontecido, consciente ou inconscientemente, foi que ele pensou que a sua honra como homem, uma nuna, homem macho, foi posta em causa. Então melhor é desfazer-se desta mulher. Então temos a questão de crimes de honra, depois tem a questão da crise de identidade. Quando um homem não sabe quem é, não sabe, quer dizer, não tem amor próprio, tem uma baixa autoestima, quando tem problemas de autoconceito, tem problemas de autoimagem, autovalor, a pessoa tende a colocar o seu valor procura alguma coisa para fazer um attachment, conectar o seu valor. Em muitos casos está na área sentimental. Há pessoas que colocam o seu valor, por exemplo, em bens materiais. Outros colocam em bens monetários. Há pessoas que colocam o seu valor como pessoa numa relação amorosa. Portanto, quando esta questão de valor é posta em causa, acha que o parceiro, a parceira está por em causa o seu valor, tende então a partir para a agressividade. Depois tem outra causa que eu acho também está por detrás da violência doméstica, a questão da insegurança. Quando a pessoa é muito insegura, tende a ser violenta por meio de agressão física ou também verbal. E depois temos aquilo que é a percepção errada sobre o que é o amor. Eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus livros, que muita gente namora, muita gente casa, mas sem saber o que é amor de verdade. Eu te digo que há pessoas que vão crescer, vão desenvolver, vão noivar, vão casar até morrer, sem nunca saber o que é o amor de verdade. E muitas outras sem nunca vivenciar um amor na íntegra. E muita gente diz, como falo no meu livro Antes de Subir o Altar, e também no meu livro Sabedoria Sentimental, eu digo que há muita gente que usa esta palavra, ou estas três palavras: eu amo você, eu te amo, mas sem na verdade saberem ou conhecer o real significado desta frase eu te amo, sem saberem o que estão a tentar dizer, sem conhecer o real significado dessa expressão eu te amo. E mais adiante, na próxima semana, vamos falar um pouco sobre isto aqui. Vou tentar redefinir para nós o que é o amor, embora lembre-me também que numa conversa anterior eu falei, redefini muito bem o que é isto de amor. A outra causa real da violência doméstica é a interpretação errada de algumas passagens bíblicas. Eu quero que você fique muito atento. Hoje e próxima semana, não perca, 19 horas estarei aqui para voltar a falar consigo, continuar a explicar para você este assunto, a questão da violência doméstica, em nome do amor e em nome de Deus. Porque eu vou explicar para você as passagens mais
mal interpretadas. Uma delas é aquela que diz quem ama tudo sofre, que está em 1 Coríntios, penso que capítulo 13, acho que verso 4 ou 7. Quem ama sofre, quem ama tudo sofre, o amor é sofredor. Então, este verso é tirado do seu contexto e é muito mal interpretado e apresentado às pessoas por líderes religiosos, que também alguns são palestrantes, acabam trazendo isto de uma forma totalmente errada. Não é o que estava na mente de Deus, nem do Espírito Santo e também não do apóstolo Paulo. A outra passagem está em Mateus, onde Jesus diz assim, penso que Jesus que fala assim, diz que Deus uniu, o homem não separa. Também é um dos versos ou passagens bíblicas super, mega mal interpretados. Então, eu vou decifrar, trazendo essas duas passagens no seu contexto imediato e aplicação de vida, pensionamento de Deus ou do Espírito Santo, também do apóstolo Paulo e de Jesus, quando falaram desses versos, para podermos perceber. São muito mal interpretadas. Portanto, e a outra causa, por fim, seria a questão da masculinidade ameaçada. Quando um homem sente que a sua masculinidade, já o nuna, ser homem, está sendo ameaçada pela sua esposa, tendem a ser agressivos, tendem a ser agressivos na sua forma de responder, mas também proteger aquilo que acham ser o seu quartel-general. Eles criam um quartel, uma proteção, uma muralha de proteção, sim. Então, quando acham que esta muralha está sendo invadida pela sua parceira, o seu parceiro, tendem a ser agressivos, com forma de bloquear e fechar. Eu lembro uma vez estava dando uma palestra em 2017, se não 18, penso que foi 2018, sim. Penso que foi mês de abril, e eu falava para um grupo de mulheres, são mulheres dos 21, penso eu, aos 40 anos de idade. Eu dizia assim que o homem não é tão forte como a gente pensa que ele é. Também tem tendências, desafios, ou tem sentimentos. Só que o homem foi aculturado, o homem africano foi aculturado para esconder. Eu dizia assim que uma das coisas que afeta muito o homem é o seu desempenho sexual. E muitas das vezes é um assunto que não traz a ribalta, põe na mesa, e eles, por sentirem-se inferiores, incapazes, tendem a ser agressivos, até mesmo a trair a sua mulher para tentar mostrar que ele é macho. Mas na verdade não é que ele se sente macho, mas sente-se ao contrário. Então usa esta traição e agressividade para tentar pôr esta capa, percebe? E logo no encontro da minha palestra, uma jovem mulher de 40 anos veio ter comigo e disse assim: eu tenho 40 anos de idade, estou casada há tantos anos, meu marido tem 42, uma coisa assim, a diferença de idade era 2 a 5 anos com seu esposo. Ele disse assim para mim: há 2 anos que na minha relação com meu marido não acontece nada. Nós não temos relações sexuais já há 2 anos. E meu marido, para piorar, ele vem ter comigo e diz assim: sabe, eu sou um homem, não há nu naquela mina. Eu faço sexo bem lá fora, tenho mulheres com quem eu faço sexo, eu sou um homem. Ela disse: eu fiquei chocada, não sabia o que fazer. Então, é um exemplo para dizer assim, que às vezes os homens são agressivos, fisicamente, pulam cerco para tentar mostrar para a mulher aqui em casa que eu sou macho, por conta de ter uma percepção, pode estar errados, de que a sua masculinidade está sendo posta em causa. Portanto, estas são algumas das causas, as reais, as comumente apresentadas pelas autoridades, e essas que eu acredito serem as verdadeiras causas.